Olá! Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Nós estamos aqui mais uma vez nos reunindo e transmitindo para você o estudo bíblico da quinta-feira. Todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós estamos nos reunindo virtualmente aqui para estudar a palavra de Deus, para aprender um pouco mais sobre o texto sagrado. E nesta série de estudos que estamos fazendo no texto sagrado da palavra de Deus, temos estudado a história da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, ele nos traz a preciosa narrativa de como eram os primeiros cristãos que vieram sobre a terra. Aqueles que estiveram ali e viram Jesus face a face, receberam de Jesus a informação, a instrução, os milagres, testemunharam tudo e aí foram contando a história. O médico Lucas, um dos discípulos de Paulo, retrata esta história que nos brinda com profundidade de conhecimento que são perfeitamente aplicáveis à nossa vida hoje. Saber do nosso passado, saber da história da igreja nos ajuda a ser igreja hoje. Nos ajuda a ser discípulos hoje. E é por isso que nós nos reunimos todas as quintas-feiras para o estudo dos Atos dos Apóstolos. E você é convidado a estar conosco em outros momentos também, mas especialmente na quinta-feira. Pois bem, nós estamos aqui em Atos capítulo 5. Nós já passamos pelo triste episódio de Ananias e Safira, onde eles ali morreram e foram punidos pela negligência e pela falta de compromisso para com o Espírito Santo. E agora nós estamos entrando aqui no trabalho específico dos apóstolos fazendo milagres. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu papel. Você tem liberdade de anotar, você tem liberdade de fazer perguntas, você tem liberdade de anotar os textos, os ensinamentos, para que a gente juntos possa caminhar e crescer no texto da palavra de Deus. Atos, capítulo 5, do versículo 12 em diante. Atos, capítulo 5, versículo 12 em diante. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui nós observamos o trabalho apostólico, né? O texto sagrado diz que muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Isso é importante você saber. Por que é importante você saber que as mãos dos apóstolos eram responsáveis por muitos sinais e prodígios? Porque o período que nós estamos vivendo aqui como humanidade é o período apostólico. O Mestre Jesus havia deixado com os apóstolos uma incumbência, uma responsabilidade, que é depois repassada aos discípulos dos apóstolos e àqueles que são de geração em geração responsáveis por levar o Evangelho. No período apostólico, aos apóstolos foi conferido uma ação no mundo diferente dos demais discípulos, tanto que a sombra de Pedro curava as pessoas. Alguns prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. Depois que o último apóstolo falece, depois que ele morre, estes prodígios se encerram e nós temos um outro período. Nós não temos mais o período profético, nós não temos mais o período apostólico, agora nós inauguramos um período de iluminação, onde os cristãos que receberam
da mão dos apóstolos a Escritura, começam agora a ler essa Escritura, a aprender dessa Escritura. E muitas daquelas coisas que aconteceram especificamente com os apóstolos, não quer dizer que vai acontecer comigo, não quer dizer que vai acontecer com você. Você não vai sair na rua aí e a sua sombra vai curar pessoas. O que acontece é que, no Brasil hoje, nós temos muitas igrejas, muitos grupos, que tentam simular a ação apostólica. Inclusive, alguns homens que se auto-intitulam apóstolos. Você vai ver que vários cristãos evangélicos se auto-intitularam também apóstolos. Disseram, eu sou apóstolo fulano, eu sou apóstolo Beltrano. Se você pegar a palavra apóstolo no sentido religioso, literal, este irmão está equivocado. Ele pode se considerar um apóstolo, como todo mundo pode se considerar um apóstolo, no sentido literário, na tradução da palavra apóstolo, que é enviado. Como um enviado, todo cristão é. Mas como apóstolo específico, daqueles que estiveram com Jesus, e daqueles a quem Jesus conferiu determinados poderes especiais, esses não. Estes se encerraram. Eu costumo dizer e brincar, né, que as pessoas, muitos desses que se auto-intitulam apóstolos, não querem nem viver como os apóstolos viveram e nem morrer como os apóstolos morreram. Porque cada um deles morreu de forma terrível, degolado, crucificado de cabeça para baixo, torturado. Eu sempre brinco que apóstolo bom é apóstolo morto, porque os apóstolos já se encerraram. Aqui, neste texto, nós vemos milagres, prodígios feitos pelas mãos dos apóstolos. Uma outra coisa interessante no texto sagrado que nós observamos é que os apóstolos costumavam se reunir ali no pórtico de Salomão e que os demais irmãos que não eram muito fiéis a Deus, mas estavam juntos. Presta bem atenção nisso. Há uma multidão de pessoas crentes. Nesta multidão havia liderança apostólica, doutrina apostólica, um grupo de irmãos fiéis e um grupo enorme de irmãos que estavam para lá, aprendendo, caminhando, e nem todos eram tão fiéis a Deus e nem todos eram tão comprometidos com Jesus e com esta igreja formada. Lembre-se bem, igreja é um grupo de pessoas, não é um prédio. Esta igreja estava no pórtico de Salomão, num prédio judaico, numa estrutura judaica. Esta igreja contava com pessoas consagradas a Deus e o ensino apostólico. Acontece que aqui, no versículo 3 diz que, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então aqui no texto e na história da igreja nós vemos que havia por parte do povo uma admiração muito grande pelos apóstolos e pelos cristãos de bom testemunho. Na parte dos apóstolos, as pessoas iam até eles para receberem curas, prodígios, milagres, graças, bênçãos. Por parte dos demais cristãos que ali estavam, eles levavam a palavra, partiam o pão, demonstravam um amor a Deus a ponto desse amor ser transferido e derramado da vida deles para a vida de outras pessoas. E o povo devotava a estes cristãos grande admiração. Testemunho cristão é um desafio. Testemunho cristão é algo extremamente importante. Os apóstolos contavam com um bom testemunho. Os apóstolos seguiam a Jesus, ensinavam a palavra de Deus, viviam esta palavra ensinada e tinham as suas vidas transformadas progressivamente por esta palavra. Os cristãos que viviam ali também no primeiro século contavam também com com essa mesma admiração das pessoas. Um texto um pouco anterior que nós lemos dizia que esta igreja como um todo caía na graça do povo. Ou seja, o povo olhava para estes cristãos e os devotava à admiração e dizia, olha, são pessoas de bem, são pessoas honestas, são pessoas que dão um bom testemunho de ações boas, de obras boas.
Elas amam a Deus, elas amam a Jesus, elas amam-se uns aos outros. A intriga, a fofoca, o ódio, a avareza, essas coisas são combatidas no meio dessas pessoas e elas se devotam a lutar contra cada uma dessas coisas. Essas pessoas são amáveis, essas pessoas são servas do carpinteiro de Nazaré. Meus irmãos, esse é o nosso desafio como cristãos, sermos testemunhas de Cristo. E como testemunhas de Cristo, nosso desafio é apresentar Cristo com nossas vidas para aqueles que nos cercam a ponto de cairmos na graça do povo e o povo nos devotar também uma admiração, porque as coisas que fazemos não é para nossa glória nem para nossa honra, mas para darmos o maior e melhor testemunho que pudermos do nosso Senhor Jesus. Então, quando há uma renúncia da sua parte, quando você nega o seu eu, quando você caminha a segunda milha, quando você dá a sua oferta, contribui com o seu intelecto, quando você se envolve, as pessoas olham para você e dizem: tem algo diferente nesse jovem, nessa jovem, tem algo diferente nesse senhor, nesse pai, nessa mãe, tem algo diferente nessa pessoa. Este é o bom testemunho de Cristo. Este povo contava com este bom testemunho e nós somos desafiados a também dar um bom testemunho de compromisso com Jesus. Aqui, no versículo 13, no 14 em diante, crescia a multidão de pessoas que, através de um bom testemunho, elas se convertiam a Jesus. Elas liam a vida das pessoas, elas olhavam e diziam: opa, essa pessoa aqui foi transformada pelo poder de Deus, então eu também posso. Eu vou colocar minha vida também aos pés da cruz para receber esta mesma transformação. E aí a igreja crescia, e os poderes dos apóstolos ficaram cada vez mais evidentes naquela comunidade, naquela cidade, naquela região. As pessoas viajavam de seus lares até onde estavam para levar as pessoas moribundas, doentes, enfermas, possessas de espíritos imundos, para que aquelas pessoas recebessem uma bênção, recebessem uma graça. Ocorreu que aquelas pessoas que receberam uma bênção, receberam a graça, eram curadas, eram libertas, se convertiam a Jesus e traziam novas pessoas. Então a igreja começou a crescer. E a fama dos apóstolos começou a se espalhar. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos ali na região dos hospitais, ali onde é a Santa Casa de BH, a gente tem, quando a gente passa na rua, a gente sempre vê vários combis, várias vans e várias pessoas que são de outras regiões. Você vê pela placa, você vê pela prefeitura de tal cidade. Por quê? Porque os enfermos são trazidos para receberem tratamento, para receberem cura. Neste contexto aqui, de poder dos apóstolos emanando, poder de Deus emanando através da vida dos apóstolos, isso se popularizou na região e todos queriam saber, todos queriam... Opa, tem uma pessoa doente aqui, eu não vou levar no hospital não, deixa eu levar no Pedro ali, que Pedro vai curar. E de fato, pela mão dos apóstolos, muitos prodígios e muitos sinais eram feitos. A sombra de Pedro curava, a ministração dos apóstolos na vida daquelas pessoas emanava cura, espíritos imundos saíam das pessoas e por aí ia. Só que isso fez com que a popularidade daqueles discípulos crescesse e eles começaram a ser conhecidos em todas as regiões e começaram mais uma vez a incomodar mais ainda os grupos religiosos instituídos naquela localidade. O sinédrio de judeus se reúne mais uma vez e o sinédrio fica incomodado porque aqueles seguidores do Galileu, que eles mesmos haviam crucificado, que eles mesmos haviam mancomunado para derrubar, para matar, esses seguidores estavam crescendo, estavam incomodando, estavam aumentando o número de seguidores e isso é poder político. E isso pode ser também poder financeiro, poder de influência. A influência da religião organizada, a influência do sinédrio, ela estava ameaçada. Porque ali uns homens, simples pescadores, simples pecadores que não tinham ali um grande acesso à erudição, estavam sendo
figuras importantes no contexto daquela cidade, no contexto daquela região, e aquele povo estava ali, olha, devotando a eles uma gratidão, uma admiração. Isso faz com que os religiosos fiquem cada vez mais irados, porque não adiantou matar o mestre, os discípulos estavam fazendo o trabalho. E aí o que acontece? No versículo 17 do capítulo 5. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os reconheceram à prisão pública. E os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Então aqui você acompanha comigo que esta inveja dominou o coração daqueles religiosos, e esses religiosos, revestidos de poder e de autoridade política e autoridade jurídica, ordenam a prisão destes homens, e estes apóstolos, são recolhidos na prisão, presos ali, eles se veem numa situação de vulnerabilidade, mas aí Deus intervém de forma miraculosa, sobrenatural, envia um anjo, o anjo os liberta e o anjo faz com que esses homens se desloquem para fora daquela prisão de forma sobrenatural, repito, de forma milagrosa. E o anjo os ordena a voltar para o templo, para o mesmo lugar de onde eles tinham sido presos, para anunciar as boas novas do reino de Deus, para anunciar Jesus, para falar do amor de Deus. Estes homens, eles estão revestidos de um poder especial e eles contam com a proteção de Deus. Você pode não ter a mesma característica apostólica de prodígios e milagres, mas você conta com a mesma proteção de Deus, com o mesmo livramento de Deus. Deus é Deus provedor, Deus é Deus libertador. Deus é aquele que cuida de nós e que quando nós estamos presos a situações complexas da nossa vida, a encruzilhadas das mais diversas, Ele se encarrega de prover libertação. Jesus certa vez disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este alívio que o anjo dá aqui, o anjo, presta bem, anjo, angelos, o enviado do Senhor, o anjo, o enviado do Senhor, provê aqui para estes homens, é o mesmo alívio que Deus provê para cada um de nós, quando Deus, através do poder do Espírito Santo, ministra em nossas vidas e nós colocamos no altar do Senhor aquela angústia, aquele sofrimento, aquele problema que passamos. Coloque nas mãos de Deus as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas dificuldades, as coisas que estão te aprisionando. Deus é Deus poderoso e pode dar a você alívio, livramento e libertação. Confie nele, entregue-se a ele, entrega de verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Livres os apóstolos, eles se dirigem novamente para o templo. Só que antes disso, versículo 5, versículo 21 ainda, parte B. Tendo ouvido isso, versículo 21, parte A. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. Então eles estavam lá ensinando. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste interim,
alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Olha para você ver. O Sinédrio se reuniu. O Sinédrio iria ali proferir uma espécie de julgamento, porque, como eu já te expliquei, o Sinédrio funcionava como uma espécie de poder executivo, legislativo e também judiciário para o povo judeu, não para o povo romano. O poder romano estava no poder político superior e ali, de certa forma, havia o seu interesse financeiro do poder romano, né? Roma se valia dos impostos daquele povo. Roma tinha essa necessidade financeira. Então, o que acontece? Os discípulos, esses sinédrios aqui, eles tinham grande influência no meio do povo, política, executiva também, e também você viu que eles mandavam prender, mandavam soltar, e por aí vai. Aqui, eles iam se reunir, e eles se surpreendem com a informação de que aqueles homens que haviam sido presos não estavam mais presos. Aqueles homens, fomos até a jaula lá para pegar eles, a jaula está trancada, os guardas estão lá, mas os caras sumiram. E qual que é a surpresa? Aqui, no versículo 25, alguém chegou e disse: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Então os apóstolos receberam a incumbência divina de ensinar o povo e intrepidamente, com coragem, sem medo, sem covardia, sem se esconder, estavam novamente no mesmo lugar ensinando o povo. Intrepidez, coragem, é algo que é acrescida à vida do cristão, pelo poder que há no Espírito Santo. Os apóstolos e os discípulos nos deram bons testemunhos de coragem e de intrepidez. Encararam grandes desafios, encararam grandes dificuldades e tiveram coragem de anunciar o evangelho do reino numa situação de contrariedade até legal. Eles estavam ali num ambiente inóspito. No entanto, eles retornaram para o mesmo lugar e foram anunciar. Espera aí. Eles haviam sido presos porque estavam anunciando Jesus. E eles voltaram da prisão, libertos por Deus, e continuaram a anunciar Jesus. Nós, cristãos, somos convocados a anunciar Jesus a tempo e a fora de tempo. Eu e você somos desafiados a, com coragem e intrepidez, nos comprometerem a sermos um espelho que vai refletir a luz de Jesus e que vai, de certa forma, nos fazer de instrumentos dele, e devemos ter coragem para isso. Coragem para anunciar Jesus a tempo, fora de tempo, em todas as circunstâncias e situações em que nós estivermos na nossa vida. Assim como os apóstolos tiveram esse desafio, assim como os discípulos tiveram este desafio, eu e você, como igreja cristã, também somos desafiados diariamente a, com coragem, testemunhar Jesus. Sermos testemunhas dele, anunciarmos Jesus. Versículo 26, a surpresa se dá. E eles vêm nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matasseis, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe
obedecem. Olha só que coisa fantástica. Aqui, os discípulos estão novamente, os apóstolos estão novamente, anunciando as boas novas de Jesus no mesmo lugar onde eles haviam sido presos. O capitão do templo, os guardas, vão até eles para os prenderem novamente. Eles haviam sido libertos pelo anjo de forma miraculosa. Então aquilo ali já tinha assustado o sinédrio, aquilo ali já tinha especialmente assustado o capitão do templo e os guardas. Eles se deslocam e quando chegam, os apóstolos estão lá rodeados de pessoas, bebendo do ensinamento da palavra de Deus. Agora, neste momento aqui, eles são presos mais uma vez, agora sem violência. Porque o texto diz que o capitão do templo e os guardas ficaram temerosos porque a multidão poderia defender aqueles homens. E esta defesa resultaria talvez num linchamento do guarda, do capitão do templo e dos guardas. Percebem como que Deus protege os seus e muitas vezes o bom testemunho gera uma admiração e essa admiração gera uma união em prol de uma causa? Nós, quando damos o bom testemunho e caímos na admiração das pessoas, atraímos a cooperação das pessoas para a nossa causa. Quantas vezes um bom testemunho gera uma sinergia de forças e faz com que coisas sejam realizadas, coisas que uma pessoa só não consegue realizar, mas o bom testemunho dela faz com que outras pessoas venham e, como um imã, ela atrai essas outras pessoas que podem cooperar na causa dela. Aqui, neste ponto do texto, os apóstolos contavam com um exército disposto até mesmo a matar por eles. Por quê? Porque deram um bom testemunho e aquele povo estava admirado daqueles homens e não concordava com o que o capitão do templo e os guardas fizeram, a ponto do capitão do templo ficar temeroso. Eu e você, mais uma vez, voltando no foco principal e importantíssimo de todo esse texto. O bom testemunho cristão atrai a cooperação. O bom testemunho cristão gera um fluxo de informação boa. O bom testemunho cristão gera conversão através do testemunho. As pessoas olham para Jesus, mas antes de olhar para Jesus, elas olham para a sua vida primeiro. Zelar de um bom testemunho cristão é prerrogativa do cristão, é obrigação do cristão. Mas quando os apóstolos chegam, são colocados diante do sinédrio novamente. O sinédrio questiona estes homens. Olha, mas nós não expressamente proibimos vocês. A gente não ordenou para vocês que vocês ficassem calados e que não tocassem no nome desse Galileu? Vocês estão jogando a culpa do sangue desse homem sobre nós. Nós já mandamos vocês ficarem calados. Olha, era para estes homens tremerem de medo, porque quando passava um sacerdote, quando tinha ali algum membro do sinédrio, o que ele dizia ali naquele momento era lei, deveria ser obedecido. No entanto, Pedro traz uma palavra fortíssima de oposição a este ensino. Uma palavra fortíssima que fala ao meu coração e que deve falar profundamente ao seu coração. No versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Guarda isso no seu coração. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós fazemos uma confusão muito grande às vezes. Deus usa homens, mulheres, Deus usa a sua igreja composta de pessoas para realmente estruturar e trazer o reino de Deus à terra, anunciar as boas novas do reino e viver gotinhas, né? São gotas do paraíso aqui, através da comunhão, da adoração, do serviço a Deus, da vida na igreja. Experimentar da eternidade com pequenas gotas de prazer e de bênção como igreja do Senhor. A gente confunde isso. Obedecer a Deus
é obedecer ao homem de Deus quando o homem de Deus obedece a Deus. Muitos sacerdotes contemporâneos, muitos líderes de igreja, líderes de denominação, se acham os representantes de Deus, inclusive nos passos que eles dão errados. Porque eles ficaram tão engessados em sua estrutura denominacional, tão engessados em sua estrutura religiosa, que eles se afastaram de Deus e não obedecem mais a Deus. Aqui Pedro nos ensina que importa obedecer a Deus em primeiro lugar. Então aqui cabe um alerta poderoso para a igreja. Se um pastor, um líder, qualquer que seja, trouxer ensinamentos que não estejam de acordo com esta palavra, trouxer ensinamentos que não estão debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu e você não devemos nos submeter. Nós não devemos nos submeter. Essa estrutura religiosa estava distante de Deus. Essa estrutura religiosa havia crucificado Jesus. O apóstolo Pedro diz que iria continuar anunciando o evangelho, queria continuar anunciando Jesus, porque importava mais obedecer a Deus do que aos homens. Aqui há pegada. Eu e você devemos ter uma obediência a Deus e um conhecimento profundo da palavra, porque se porventura algum líder tentar, de alguma forma, nos levar um ensinamento que não seja um ensinamento bíblico e nos afastar da palavra, nós devemos obedecer à palavra. Sola Escritura, somente a Escritura, que é a palavra de Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Só que quando Pedro diz isso, quando Pedro anuncia esta verdade para aqueles homens, estes homens, e ele anuncia de forma muito clara, contundente, né? Houve a ressurreição de Jesus, né? O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, vocês penduraram ele no madeiro, e aí ele anuncia, olha, no versículo 32, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecessem. Aqui diante do Sinédrio, o apóstolo Pedro apresenta para esses religiosos que a verdade de Deus estava ali e precisava ser encarada por eles. Homens que foram resgatados pelo sangue de Jesus estão agora revestidos de autoridade dada por Jesus, confrontando a estrutura religiosa torta, errada, e que estava completamente contrária à vontade de Deus, porque ela se opôs diretamente ao reconhecimento de que Jesus era o Messias. Antes, pelo contrário, ao invés de louvar e de adorá-lo, esta religião instituída o crucificou. O sangue estava na mão daquelas pessoas. E Pedro traz a verdade da Escritura. Pedro anuncia que aqueles homens ali precisavam se deparar com esta verdade. Eu e você, todos nós, precisamos deparar com esta verdade. De que a religião, por vezes, pode nos afastar da presença de Deus, da palavra de Deus e muitas vezes até de Jesus. Se sua religião for algo tão estruturado, tão firmado, a ponto de você achar que é ela que vai te salvar, que é ela que vai te conceder graça, que é ela que vai te conceder bênção, que é ela que vai manter o... Não. Você estará, talvez, se afastando de Deus. Porque a sua religião, ela pode se afastar de Deus. Religião nada mais é do que uma resposta humana à revelação. A revelação é a palavra de Deus. A revelação é a natureza. A revelação é a pessoa do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Então, nós, seres humanos, vamos olhar para a revelação e vamos dar uma resposta. Puxa vida, que maravilha! Como eu posso agradecer a Deus por essas maravilhas? E aí nós criamos a religião. E a religião pode tomar o lugar da revelação. A religião pode tomar o lugar de Deus. Exatamente o que aconteceu com esses homens, a religião pode cegar. Então, um apelo que eu faço, finalizando agora esse nosso momento, quase que finalizando esse nosso momento, um apelo que eu faço para você. Não permita que a religião te cegue a ponto de você deixar de ver as belezas de Jesus, a maravilha que Ele pode fazer na sua vida.
e o poder transformador que há no seu Espírito Santo, norteado única e exclusivamente pela sua palavra. Este livro pode transformar a sua vida. Se você estiver arraigado no contexto religioso e achar que a sua religião que é o foco, você está mantendo o foco no ponto errado. Não é catolicismo, não é espiritismo, não é evangélico, batista, protestante, assembleano, não é a religião. É Jesus, é a estrutura bíblica de ensinamento e de comunhão com o Mestre Jesus, porque se nós nos devotarmos a criarmos dogmas e estruturas religiosas acima da palavra de Deus e acima da pessoa de Jesus, nós estaremos nos tornando cegos para a vontade de Deus. Não permita que isso aconteça em sua vida. Não valorize mais a religião do que a palavra de Deus. Não valorize mais a religião do que a pessoa de Jesus. Não se torne mais um fariseu, membro do Sinédrio, que vai ignorar a intervenção direta de Deus na história da humanidade e vai deixar o tempo passar. Não seja como eles. Reconheça-se em Cristo Jesus, se entregue a Ele e se permita ser pastoreado por Ele, liderado por Ele, aprendendo a sua palavra, sendo discipulado por Ele, e cresça em Jesus. O que você pode fazer é se entregar. Se entregar sem reservas e permitir que Ele seja o seu Senhor. O que vai acontecer com esses apóstolos? Quais são as cenas dos próximos capítulos? E agora? Veremos isso na próxima semana, na próxima quinta-feira. Vamos dar prosseguimento a partir do versículo 33 aqui. Já adianto para você, vendo o parecer de um dos membros daquele sinédrio, o parecer de Gamaliel, a opinião de Gamaliel sobre aqueles homens. Quinta-feira que vem, 8 horas, transmitiremos para você o prosseguimento do estudo de hoje. Mas antes de finalizar e antes de orar pela sua vida, pela sua família, eu quero te dar alguns recados importantes. O primeiro deles é que nós temos várias programações online. Nós temos a Escola Bíblica Dominical online, todos os domingos às 9 da manhã. Nós temos o Refletir Online, que é a transmissão ao vivo da pregação da Palavra de Deus, todos os domingos às 18h20, mais ou menos. É 18h20 até 18h23, 25, mais ou menos. É porque a gente tem um delayzinho nessa transmissão e eu quero te convidar, está ligado ali a partir dos 18h20, todo domingo a partir dos 18h20. Nós temos também no Castbox e no Spotify o que nós chamamos é um devocional, são palavras de encorajamento. Então, se você for naquele aplicativo Castbox ou no aplicativo Spotify, você vai encontrar ali várias e várias palavras de encorajamento. Nós temos várias séries ali. Igreja Batista do Coração. Só você pesquisar e você pode nos seguir e ouvir ali os áudios que são de encorajamento e pílulas pequenas da palavra de Deus para a sua vida. Também quero te fazer um desafio pessoal de contribuição. E não somente de receber, mas também de dar. O Mestre Jesus disse que é melhor coisa dar do que receber. É bom receber, é bom ser abençoado, mas também é bom contribuir. Então eu quero te desafiar a entregar o seu dízimo, a entregar a sua oferta para contribuir com esta obra. Esta obra está te abençoando é porque pessoas estão dando dízimo, estão dando oferta, e aí com este dinheiro de dízimos e ofertas, nós compramos esse microfone, nós compramos essa câmera que está filmando, nós pagamos essa luz, nós temos toda esta estrutura aqui, são mantidas graças ao dízimo e à oferta. Então, quero te desafiar a participar. Durante uma boa parte da nossa transmissão aí, você viu um QR Code do PicPay. Se você tiver PicPay, entra no seu aplicativo, faça uma oferta através do PicPay no QR Code aí. Você já pode fazer diretamente no QR Code. Se não, e você quiser fazer uma entrega de oferta ou de dízimo através de uma transferência online, você tem aí na tela o número da conta da igreja que você pode fazer a sua transferência e também o CNPJ da igreja para que você possa fazer todo o procedimento.
Quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, você está cooperando para que essa obra se expanda, para que essa obra chegue a novas pessoas. E do mesmo jeito que você é abençoado, outras pessoas também serão abençoadas. Se você tiver algum pedido de oração, você pode nos encaminhar este pedido através do e-mail orepormim@igrejadocoração.com, sem cedilha e sem acento. Envie o seu e-mail, receberemos, e você vai ter uma equipe de oração orando pelo seu pedido ali diariamente. E agora, nesse momento, eu quero orar pela sua vida e pela vida da sua família. Quero interceder por você que nos acompanha e por toda a sua família agora. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida desta pessoa que nos acompanhou durante este tempo aqui que caminhamos com a história dos apóstolos. Extraímos lições preciosas hoje, que essas lições possam ser aplicadas em nossas vidas. Abençoe esta vida que acompanhou. Abençoe, ó Deus, essa sede da Tua palavra. Que ele aprenda mais, que ela aprenda mais. Que ele caminhe com o Senhor cada vez mais. Que tenha do Senhor a direção e a orientação e que possa ser transformado pelo Teu poder. Liberta, Deus, de todo mal. Protege esta casa de toda seta do diabo. Deus, em nome de Jesus, toma esta família nas Tuas mãos. Os abençoe e os guarde sempre. É a nossa oração ao Senhor em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus seja com você e com toda a sua família. Até semana que vem, no nosso estudo bíblico, quinta-feira, às 20 horas.